E seguimos com destaques internacionais. A ONU condenou um ataque de Israel que matou pelo menos 40 pessoas que se abrigavam numa escola da faixa de Gaza. O local, segundo os israelenses, escondia integrantes do Hamas. A gente vai falar sobre esse assunto com ele, que está conosco aqui. Para você que chegou agora no Novo Dia, o Américo Martins hoje está com a gente aqui no estúdio da CNN em São Paulo. Américo, vamos lá. Mais um caso que está gerando uma grande pressão internacional contra a condução desse conflito, da forma como ele está sendo conduzido por Benjamin Netanyahu. Quais foram as principais reações que você destaca para a gente? Porque tivemos Casa Branca falando sobre esse assunto, a ONU também manifestando preocupação com a condução desse conflito. O que de fato pode ter de termos práticos essa pressão, os efeitos práticos dessa pressão internacional? Carol, antes de mais nada, a comunidade internacional está querendo entender exatamente o que aconteceu. Os militares israelenses disseram que agiram de acordo com inteligência, ou seja, eles tinham informação de que havia ali um grupo de pelo menos 30 militantes da Jihad Islâmica e do Hamas. Então, eles dizem que atacaram um alvo militar, porque havia uma grande concentração naquele ponto de militantes palestinos. Só que era uma escola administrada pela ONU. Então, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, por exemplo, condenou o ataque dizendo que, obviamente, todos os prédios, todas as instalações que são da ONU têm que ser protegidas por lei internacional. Só que isso vale para o Hamas também. Então, se for comprovado que havia algum militante do Hamas, eles também não poderiam instalar. E a gente sabe que o Hamas, infelizmente, usa e se infiltra ali em instalações civis. Então, é necessário investigar exatamente o que aconteceu. Israel diz que agiu de acordo com a inteligência que tinha. Mas as fontes do Ministério da Saúde, muito triste essas imagens, né? As fontes do Ministério da Saúde lá da faixa de Gaza, que é um órgão administrado pelo Hamas, dizem que pelo menos 14 mulheres e crianças morreram nesse ataque. Então, mais uma tragédia que precisa, obviamente, ser esclarecida. Os Estados Unidos dizem que pediram mais informações aos israelenses para entender exatamente o que aconteceu. Agora, se ficar comprovado que um grande número de civis morreu nesse ataque, de fato, numa instalação da ONU, vai aumentar, sem dúvida nenhuma, a pressão sobre o governo israelense. O governo israelense pode, como um governo soberano, se defender. É isso que eles alegam. Só que tem que ser sempre feito um cálculo, quando você ataca um lugar, qual é o tamanho do impacto que você pode ter nos civis em relação ao ganho militar que eventualmente eles tenham. Então, vai ser difícil comprovar quem eram essas pessoas que estavam lá, se eram militantes do Hamas, se eram civis. Então, mais um episódio trágico nessa guerra que vai aumentar muito a pressão sobre os israelenses, que hoje, inclusive, começaram a atacar novamente Rafah, no sul da faixa de Gaza, dessa vez com tanques pelo lado oeste da cidade. Então, Rafah é aquela cidade no extremo sul da faixa de Gaza, que tem causado uma comoção internacional, porque inclusive os americanos pedem que os israelenses não façam uma incursão militar lá, justamente para não acontecer um grande problema com os civis, porque nós temos mais de 1 milhão de refugiados só naquela cidade. E aí, vários pontos, Américo, aproveitar que você está com a gente. Primeiro, destacar essas imagens, né, que revelam a tragédia que Gaza vive nesse momento, destruição completa dessa escola e um pouco de qual é a estratégia nesse momento de atendimento aos civis por parte da ONU. Quando a ONU fala que as escolas são invioláveis, é porque elas servem de abrigo para essa população. Exato, elas servem de abrigo, aí é que nós temos... Aí começa exatamente a grande complicação disso, que é o Hamas de fato se infiltra nesses lugares ou não. Em tese, Israel não deveria atacar um ponto como esse, porque afinal de contas é uma escola, é protegida por lei. O Hamas também não poderia usar esse espaço. Então, infelizmente, os civis, até que seja esclarecido exatamente o que aconteceu, é quem acaba, as pessoas que acabam sofrendo com esse tipo de devastação, uma coisa tristésima, né? Uma coisa que é absurda você ver o grau de devastação desse, especialmente com civis, mulheres e crianças, e eles cada vez têm menos lugar para se proteger dentro da faixa de Gaza. Vários líderes internacionais já disseram isso, não há para onde se esconder na faixa de Gaza. E é o que os civis relatam. É o que os civis relatam. Com os civis, eles, para onde nós vamos? Exato, para onde vamos. Então, por isso os Estados Unidos pedem, por exemplo, um plano de Israel de como seria uma incursão militar naquela área, porque de fato Israel tem um objetivo declarado de atacar e destruir o Hamas. Perfeito. Só que como fazer isso com o menor número possível de civis? Sabendo que o Hamas também não respeita os civis. Então, infelizmente, é uma situação dramática e, infelizmente, Carol, nós vamos falar muitas vezes sobre isso ainda
para a nossa tristeza. Infelizmente, porque hoje, 7 de junho, estamos falando sobre o conflito entre Israel e Hamas há 8 meses. Américo, e no momento em que há uma tentativa de um cessar-fogo com os Estados Unidos trazendo um documento que, segundo o governo dos Estados Unidos, tem o apoio de Israel, levando para lideranças do Hamas a tentativa de pôr fim a essa guerra. Mas o quão distantes estamos dessa possibilidade? Infelizmente, muito distantes. Israel, em tese, concordou com parte do que os americanos propuseram. O presidente Joe Biden está muito preocupado com essa guerra, inclusive por problemas eleitorais nos Estados Unidos. Daqui para frente, qualquer ação do governo americano vai ter um cálculo eleitoral interno por conta das eleições de novembro. Isso é inevitável. E o Joe Biden está muito preocupado, porque quanto mais essa guerra continuar, mais ele vai ser pressionado pela esquerda do seu partido, o Partido Democrata, para agir com mais dureza com Israel. E agora quem está bloqueando pelas informações que temos essa negociação é justamente o Hamas, que teria dado alguns indícios para o governo do Catar e para os egípcios, que são os dois países que fazem a intermediação do processo, de que eles aceitariam finalmente esse cessar-fogo. Mas nós estamos falando disso há meses. Temos 8 meses de guerra e 6 meses de discussão sobre um cessar-fogo. Estamos muito distante deles. Infelizmente, tenho que dizer. E com esses ataques que você fala em Rafah, Américo colocando para a gente essa possibilidade de uma incursão terrestre por parte de Israel nesse território onde estão mais de 1 milhão de palestinos deslocados por conta desse conflito. Américo, até já.